Chegamos ao capítulo 4 do livro 3 de Duas Torres. Tá na hora de penetrarmos essa floresta tão difamada pelos homens e pelos elfos. Bom, nossos queridos hobbits acabaram de escapar dos orcs, estão famintos, arrasados, sujos, mas imbuídos de uma coragem que só dos hobbits. Eles entram cada vez mais no coração da floresta, encontram um rio, bebem água e descansam. Finalmente acham lá que estão a salvo, que é nessa hora que se deparam com uma criatura, um ente, que se auto-intitula como Fangorn itself, ou Barbárvore para os menos íntimos, na verdade mais íntimos. Anyway, na descrição do Pippin, é como se algo crescendo dentro do solo tivesse despertado, de repente, e te estudasse com o mesmo cuidado lento que dedicara aos próprios assuntos internos por anos incontáveis. Maluco! Nesse capítulo há vários aprendizados, um deles eu vou deixar pro final, que é onde eu mais me esforço, num bom sentido, a tentar encontrar por que Tolkien é tão bom e o que faz da escrita desse cara tão fenomenal. Obviamente que não é só um motivo, tá, gente? Mas esse capítulo traz algumas evidências e eu aqui tentando, de forma patética e amadora, mostrar pra vocês isso. Vamos lá. Quando você é apresentado a um personagem de um livro, o narrador pode ele mesmo falar sobre o cara, dando exemplos e contextualizando, conferindo personalidades a essas pessoas para facilitar seu entendimento, sua empatia ou o que quer que seja que ele queira tirar de você como leitor. Ou ele pode fazer isso através da fala do próprio personagem, certo? Só que ao fazer através da fala do personagem, como autor, você pode acabar sem querer correndo o risco de incutir uma característica aos olhos do leitor que você não tá exatamente querendo dar. Porque, né, a gente vai interpretar a fala do personagem da forma como a gente tem que interpretar, da forma como nós lemos, enfim, cada um com a sua interpretação diferente também. Então, nessa hora tem que tomar cuidado. E agora vamos ao Barbárvore e toda a sua perfeição. Um capítulo apenas, tudo bem que é um capítulo mega grande, você fica sabendo tudo que há, tudo que importa sobre os entes, sobre a espécie, sobre esse personagem, sobre seu passado, sua angústia, suas dores, seus problemas, sua filosofia, sua visão política, as saudades e os sonhos do cara e, sobretudo, aquilo que ainda os move e comove. Sério. Na cena em que os hobbits se apresentam, tem uma cena curiosa que é como que o Barbárvore vê a rapidez com que eles se apresentam e dizem os próprios nomes. Ele diz que isso é feito de forma leviana, que eles deveriam ter mais apreço, talvez, por essa informação, que eles deveriam ser menos liberais. E dessa forma, por conta de enxergar desse jeito, ele se sente muito agradecido, honrado por ter tido, né, essa oportunidade de ouvir o nome dessas pessoas, dos hobbits. Olha o detalhe da cultura aqui, que mostra a relação que essa espécie tem com o verdadeiro nome das coisas. E ele até diz que não daria o nome dele verdadeiro, mas mesmo que fosse o caso, né, se dissesse, ele ia levar uma eternidade para dizer o nome inteiro, afinal, nomes contam histórias, e como ele tem eras. O engraçado é que em momento algum, quando o personagem tá falando, o Barbárvore tá descrevendo essas coisas, você pensa que ele é arrogante ou prepotente. Sabe quando as pessoas às vezes enchem a boca pra falar o nome, ou eu sou filho do fulano, assim, como se tivesse alguma coisa a ver. Não é isso. Pelo contrário, elogios, críticas, adjetivos aqui parecem inadequados ou impossíveis a uma espécie como os entes. Entende? Como que você, escritor, cria uma espécie, uma criatura que fala, que anda, que é senciente e faz com que a gente, leitor, entenda que é inadequado encaixá-lo em qualquer que seja o adjetivo. Gente, tá entendendo a genialidade da parada? Não é pra qualquer um. Não dá. Outra coisa divertida aqui, aí a gente vai falar dos preconceitos da galera. É porque o Pippin pergunta pro... Pippin ou Merry? Pippin, é sempre Pippin. Como eu acabei de falar que o Tolkien, no outro vídeo, o Tolkien sempre foca no Pippin, então é sempre o Pippin. Pippin chega e pergunta pro Barbárvore por que as pessoas, os elfos, os homens e todo mundo fala mal de Fangorn, que foi alertado sobre os perigos da floresta. E aí o Ente, curiosamente, né, tem uma reação do tipo, o mesmo poderia ser dito de Lothlórien. Olha a sementinha aqui sendo plantada
de uma ideia muito mais vasta e milenar que a nossa mísera existência, ao dizer que haverá sempre um perigo nas terras além da fronteira, porque simplesmente não pertence ao nosso conhecimento, não consegue ver além do preconceito, do medo. O Barbávoro ainda tem uma questão política aqui, que ele fala que Lothlórien se isola do mundo e que está atrasado em relação ao restante da Terra-média. Atrasado. Coisas que poderíamos dizer de muitas famílias, dos anões, dos elfos, dos homens, de Gondor, de Rohan, que a gente vai ver mais na frente. Visão política, cara. E aí a gente tem mais um aprendizado aqui, aí é mais a da história, que o Barbávoro diz que foram os elfos que começaram tudo. No caso, né, despertaram as árvores e ensinaram-as a falar. E isso tá rolando, assim, durante a viagem do Barbávoro com os hobbits até a casa dele, né? E ele contando toda a história e você lá aproveitando cada vírgula, como se estivesse junto lá deles, passeando por aquela floresta, que agora não está mais tão sombria quando os hobbits entraram. Você vê a percepção da mudança do Pippin também, que antes era mais muitas árvores, quase que sufocante, e agora não mais. Sabe aquela coisa do... Vou fazer uma analogia mega idiota aqui, mas pra você entender. Sabe quando você vai falar com um cachorro estranho e o cachorro começa a latir pra você, mas existe uma diferença quando você vai falar com um cachorro quando ele tá junto do dono e o dono tá junto contigo e te apresenta pro cachorro e o cachorro tem uma outra reação? É quase como se fosse assim, ah não, ele tá com o dono, ele tá com o meu dono, então tudo bem. É tipo você tá na floresta e só porque o Barbávoro tá ali explicando as coisas pros hobbits, a visão é completamente outra da floresta. Tosca a analogia, mas vocês entenderam? E outra coisa legal aqui que fica muito clara é a paixão do Tolkien pela floresta e pelas árvores. Isso aqui, nesse momento... A gente já falou sobre isso lá nas outras florestas que já passamos aqui nessa história, mas é sempre bom trazer essa informação porque as descrições nunca são chatas. São sempre necessárias para você desenhar o mundo, desenhar a floresta e sentir essa paixão que o autor sentia pela natureza. E, gente, se vocês acham isso chato, eu não sei o que dizer pra vocês. Eu acho lindo. E olha que nem sempre é positivo. Na Floresta das Trevas, que a gente viu lá atrás, é mega negativo. No sentido de denso, de te sufocar. Lá no Condado, de outra forma. É muito mais bonito, é muito mais colorido, é muito mais maravilhoso, bababá. Enfim, deixa eu voltar pro capítulo. Às vezes eu me perco. Ah, tem uma cena maravilhosa, que aqui eles bebem a água dos entes. Eles sentem que o cabelo cresce meio que instantaneamente. E eles também, mas isso é mais pra frente. Mas fica só a plantinha, né? Só plantou aqui. Agora, ainda não tem nenhuma informação sobre isso. Mas a gente já imagina que, opa, peraí, tem alguma coisa. Ah, até porque faz o paralelo do Barbárvore ser enorme. E cresceu muito vivendo naquele espaço com aquela água. Faz a matemática. Aí chega a vez dos hobbits contarem a história pro Barbárvore. Eles contam praticamente tudo, obviamente deixam de fora o anel e o motivo pelo qual eles saíram do condado também, porque aí teria a ver com o anel, eles não falaram. E Barbárvore se mostra bastante interessado, principalmente na parte do Gandalf, quem ele já conhece, e do Saruman, que é seu vizinho e tem feito muita merda por um bom tempo já e deixou todo mundo bolado ali em Fangorn. Aqui tem várias cenas parecidas com as do filme, mas não na mesma ordem cronológica. O Ent realmente diz que há sempre fumaças em Orthanc, e que o Saruman derruba muitas árvores. Ele diz aquela frase que muitas dessas árvores eram suas amigas, que ele mesmo, como o Barbárvore, deixou as coisas saírem do controle, que era preciso fazer alguma coisa a respeito, sim. E parece que ele tá meio puto mesmo, ele tá apaixonado pela situação quando ele fala, ele não fala tão calmo. Mas isso é dito lá, na casa do Ent, os três conversando e não naquela cena épica do filme, logo antes da guerra, dos Ents contra Orthanc, aquela música maravilhosa, meu Deus, Howard Shore. Ele até chega a bater a mão puto na mesa, assim, chega! E o Pippin ainda manda, bora, tamo contigo, vamos nessa. É isso aí. Mas aí, o Ent para. Opa, peraí, eu fui muito apressado. Não é bem assim. Cara, imagina isso no filme. Não tem como, cara. Quebra clímax total. O cara tá lá, bate a mão na mesa, na madeira. Pá, tá... Pô, mesa não, né? Porque implicaria em ter matado árvores pra fazer essa mesa. Bate no tronco. Só funciona mesmo aqui no livro. E olha, vou te falar, é até engraçado. Porque é proposital o negócio. Pra você ficar... entender a espécie, entender os Ents e como que funciona a realidade pra eles. E ao mesmo tempo sacar aqui que o Barbárvore não deve ser um Ent comum. Você não conhece os outros Ents, mas você já meio que percebe isso. Você sente isso no ar e na forma dele falar, até no arrependimento dele de ter se acalorado no momento. Opa, peraí, não é bem assim? Você fala, tem uma coisa aí da espécie, sabe? Uma frase aqui que é uma grande lição do narrador pro leitor, que é assim: é mais fácil gritar pare
do que fazê-lo. Lindo. Ah, gente, quando ele conta a história das ente-esposas e como que eles se perderam das ente-esposas. A gente nem sabe se elas realmente morreram pra sempre, mas fica meio que subentendido. E agora não há mais entinhos. E aí é super triste, porque tá acabando, né? Eles estão entrando em extinção. Mas assim, ao mesmo tempo que é triste pra caralho o leitor sente pena, não é uma coisa latente, sabe? É uma coisa que o próprio Barbárvore diz há muitos anos, muitas eras que isso aconteceu. Então você meio que, né, ok, isso já foi superado. A dor já foi cicatrizada, mas ainda há esperança de encontrá-las, ele diz. Quer dizer, ele deixa ele entender. E aí tem a conversa dos entes, que é o embate, o enclave, o ente-encontro. Quando rola lá o ente-encontro, esse debate dos entes, pro Barbárvore contar tudo, todos os pontos de... Tudo que tá acontecendo pros outros entes, pra entrar nesse conselho, né, e finalmente decidir o que fazer, porque afinal ele não pode ir pra guerra sozinho, ele tem que convencer os entes de tudo e ver o que pode ser feito. E ele mesmo já tinha dito pro Merry e Pippin que é uma coisa muito lenta, os entes são demorados e bababá. E a primeira impressão que fica é que pode até parecer uma coisa chata, né? Ai, conversa dos entes e tal, que demora, bababá. Mas olha que foda. E talvez até faça um paralelo aqui com as nossas vidas, querendo forçar um pouco a barra como sempre. O próprio Barbárvore diz, qualquer coisa dita em entês demora muito pra ser dito. E há muito, de fato, o que precisa ser dito. Mas uma vez que tudo é dito, que tudo é esclarecido, eles são ágeis pra tomar decisões. Que é exatamente o que acontece. Ele fala isso antes de acontece de fato. Eles tomam uma decisão assim super rápida. Depois de 3 dias de discussão, os entes resolvem ir pra guerra. E antes eu queria só fazer um quote aqui de uma frase, gente, que... Puta merda, que frase linda. Olha como é que o Tolkien escreve e deixa claro. E ainda os entes mantinham um conclave sob nuvens apressadas e estrelas caprichosas. Mais de 50 entes, música épica subindo. Vinde! Juntai-vos ao encontro! Estamos de partida, Isengard! Aí vem os outros, Isengard, Isengard! Cara, me arrepio. Essa cena no filme foi linda demais. Peter Jackson... Vocês entenderam? A mudança brusca que se aposta dos entes nesse momento, maluco. A irrupção de uma enchente que por muitos anos, muitas eras, ficou presa por um dique. Tem a frase, a wizard should know better. Não há maldição em élfico, em entês ou na língua dos homens suficientemente má para tal traição. Abaixo Saruman! Cara, que coisa mais magnífica. Tem a frase também que o ente, o Barbárvore, fala que é muito provável que eles estejam indo à ruína dos entes e que é a última marcha. Eu choro. E aqui tem 2 paradas que eu queria comentar antes de finalizar o capítulo. E uma delas é aquilo que eu prometi no início do vídeo, que é uma das evidências da genialidade do Tolkien. Não apenas na criação do mundo, mas em sua escrita. Ao ver o filme, a impressão que a gente tem quando o Merry tá falando com o Barbárvore é que ele incita o ente à guerra, certo? Convence o ente de que as coisas estão ruins. How can that be your decision? This is not our war. But you're part of this world! Aren't you? You must help! Please! You must do something. E é normal que a gente, como espectador, entenda que os entes só se mexeram por conta do que os hobbits disseram. No livro, Tolkien não tira o mérito dos hobbits de forma alguma. Tá ali sim a sementinha plantada por eles na história, naquele momento, né, quando eles contam toda a história, falam do Saruman, falam do Gandalf, falam da comitiva, sem falar do anel, sem falar dos motivos e tudo mais, mas tá ali, né, a pulguinha atrás da orelha. Mas no livro fica muito claro pro leitor que a ferida que é tocada nesse momento é muito mais profunda e que acabou de ser reaberta. Há algo ali que é ancestral, com o qual os entes estão lidando há eras, há muitos e muitos anos, e não aguentam mais. E a decisão é muito mais em cima de uma gota que transbordou a bodega toda. Seria uma tolice nossa achar que essa decisão dos entes foi tomada de forma leviana e rápida. Em 3 dias, mais rápida, que nos faz pensar nas decisões que a gente toma no dia a dia, baseada em coisas que parecem ser recentes e superficiais, mas que na verdade não são.
E ninguém nota, ninguém em volta enxerga isso. Que só a gente sabe o que a gente viveu pra tomar as nossas decisões. Não é isso que acontece? Muitas vezes a gente toma uma decisão e somos julgados por elas, pela rapidez com a qual nós tomamos essas decisões ou pela lentidão, porque ninguém tá interessado em entender o que veio antes da decisão. E desses anos de experiência em algo que torna muito mais fácil para alguns, talvez não fácil, mas torna umas coisas muito mais claras para alguns na hora de tomar uma decisão e difícil para outros que ainda não viveram tal dilema. E aí, de fato, a decisão parece mais difícil do que ela é. E eu tô fazendo esse paralelo todo com a nossa vida porque é contando com esse tipo de contexto, de visão de mundo, que o Tolkien escreve essa obra e torna tudo tão mais rico e palatável para nós, leitores meramente humanos, né? Leitores de fantasia meramente humanos. Entende o que eu tô falando? E ele não precisa explicar esse contexto de visão de mundo, porque isso está já contido em suas palavras, em sua maneira de se expressar e de dialogar com os personagens e entre eles. O nível. Você não precisa, como autor, explicar tintim por tintim e ser chato. E é por isso que eu digo, quando o Tolkien descreve um monte de coisa, ele nunca é chato. Porque tudo o que ele faz tem a ver com algo na história de nos envolver em um contexto, em um ambiente, criação de mundo, que faz sentido para a obra que ele está criando. Pode não fazer sentido para, sei lá, para uma história do Stephen King ficar descrevendo uma floresta, talvez realmente não faça sentido. É um thriller, é outro tipo de narrativa, é outro tipo de história. Mas para a obra que o Tolkien se propôs a fazer, as coisas que ele diz, através dos personagens ou não, ou apenas através do narrador, são cruciais, são essenciais, não são chatas. Eu tento. E para encerrar, antes de eles chegarem a Num-Curunir, que é também conhecido como Vale de Saruman, Curunir é o Saruman, para quem não sabe, assim como Gandalf é Mithrandir, e não Gandalf. Mais uma vez, Pippin, que se questiona se eles vão ser capazes de vencer essa batalha, de destruir Isengard. O que faz sentido, porque no ponto de vista do leitor, sabendo quantos orcs e quantos Uruk-hais Saruman tem a seu dispor, a gente questiona também, caraca, uns 50 entezinhos vão ser capazes de destruir a porra toda. E aí olha como é que o Tolkien prepara o tabuleiro do xadrez ao colocar o Barbárvore pra dizer isso. Tá ligado nos Trolls? São meras imitações feitas pelo inimigo, brother. Assim como os orcs são dos elfos. Somos feitos dos ossos da terra. Podemos rachar a pedra e podemos despedaçar Isengard em estilhaços. Maluco, senta aí no trono e relaxa. Os entes são maravilhindos. Eu só tenho amor por eles. Claro, o gancho do capítulo precisa ser feito, né? Porque Tolkien também tem dessas. Pra balancear a expectativa do leitor e nos deixar com alguma dúvida, né? Isso não é uma vitória certeira, mas também não é aquela coisa, meu Deus, quantos orcs nos 50 entes não vai dar? Aí a gente lê a frase não tão confiante de que talvez eles estejam indo à ruína e que poderá ser a última marcha dos entes. E que pode ser o fim do sonho do reencontro com as entes esposas. E essa parte é que faz a gente chorar mais. Pelo menos a mim. Come, my friends. The Ents are going to war. It is likely that we go to our doom. Last march of the Ents. A gente vira a última página, gente, com um misto de empolgação pra guerra que vem logo a seguir e dor no coração, porque existe a possibilidade de a gente ter que dar adeus a um personagem que aprendemos a amar em tão pouco tempo. Mas mais ou menos, né? Conhecendo o Tolkien, a gente sabe que é muito cedo pra dar adeus a qualquer personagem aqui. Mas, enfim. O capítulo termina com a frase: "A noite jaz sobre Isengard", disse Barbárvore. E o próximo capítulo é o Cavaleiro Branco. O que será? O que será, Namari?